Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aleluia. A atmosfera é de muita glória, viu? Aleluia. Jesus está aqui, a sua presença está aqui neste lugar. E você que está em casa nos assistindo, recebe também a presença de Deus na tua casa. Presença que pode te batizar no Espírito Santo, te renovar, te curar, te encher o teu coração de alegria, tirar esse desejo de morte e fazer você sentir vontade de viver e viver alegre na presença do Senhor. Recebe a presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, verso 1. E já agradecendo aqui a oportunidade, o convite das irmãs, dizer que estou feliz pela oportunidade de mais uma vez ser útil ao Senhor e voltar a este lugar onde nós sempre temos sentido a presença do Senhor. O versículo 1 diz: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? Lendo este texto, a gente observa que a situação na qual Isaque estava enfrentando, uma situação em que a sua terra estava assolada pela fome, uma situação de escassez, mas não era uma situação surpresa, porque o seu pai Abraão já havia passado por uma situação semelhante. No capítulo 12 de Gênesis e 13, nós vamos ver que Abraão também já havia enfrentado uma situação como esta, de fome, de escassez, uma situação de crise. E quando a crise se instaurou na sua terra, Abraão resolveu descer ao Egito. Abraão resolveu buscar uma maneira de sair da situação de crise, procurando o Egito, que era o lugar mais próspero para ele naquele momento habitar. Mas a Bíblia diz que ir ao Egito trouxe sérias consequências para Abraão. E além disso, as consequências de descer ao Egito não foram só para Abraão. As consequências do Egito também assolaram gente inocente, gente que não tinha nada a ver com aquilo, mas só pelo fato de Abraão ir buscar resposta no Egito e precisar se assemelhar ao Egito. Por quê? Porque para Abraão ser aceito lá, ele precisava mentir. Porque para Abraão conviver em segurança, numa situação confortável, ele teve que se assemelhar, usar as estratégias para poder ser aceito no grupo. Aí ele diz: agora eu preciso fazer como eles fazem, agora eu tenho que ser parecido com eles para poupar a minha vida. Agora o homem que estava debaixo da promessa de Deus precisa mentir para ter a sua vida poupada. Aleluia. E vieram consequências graves. E muitas pessoas sofreram as consequências da mentira de Abraão. E a Bíblia diz que logo, alguns anos depois, alguns pesquisadores, estudiosos vão dizer que isso acontece uns 100 anos depois. Agora,
Isaac enfrenta esta mesma situação de crise. E quando eu estava lendo isto, o Espírito Santo de Deus falou comigo algo acerca do legado que nós deixamos para as próximas gerações. A maneira que você enfrenta as suas crises hoje servirão de respaldo e exemplo para uma outra geração enfrentar também as suas crises. Filhos de pais desequilibrados vão enfrentar as suas crises com desequilíbrio. Pessoas que vê a confusão instaurada dentro do seu lar, a precipitação dentro da sua casa, vão resolver as suas crises com precipitações. São saldos, são legados que uma geração deixa para outra. A pergunta é: a tua próxima geração, quando enfrentar uma situação de crise como você está enfrentando hoje, como esta geração, baseado no teu exemplo, vai enfrentar as tuas crises? Aleluia! Nós temos grande responsabilidade dentro do caos no qual estamos vivendo. Nós deixaremos para uma geração o modelo de como se enfrenta uma guerra, de como se vence uma terra assolada pela crise, como se comporta numa situação como essa. Haverá uma geração que irá se lembrar que houve um tempo de pandemia na terra e uma igreja se colocava de joelho no sol quente na segunda-feira para clamar ao céu, e o céu se abria. Uma geração vai olhar para esta situação de hoje e vai dizer: a gente sabe como é que se enfrenta uma crise, a gente sabe como se vence, a gente sabe como é que se vive em terra assolada, porque a gente tem modelo. É muita responsabilidade, irmão. Por isso não se acovarde. Por isso você também precisa deixar legado para alguém. Aleluia. E a Bíblia diz que Isaac, ele olha para aquela situação, para aquele cenário, e ele começa a peregrinar. A Bíblia não diz, não afirma claramente que ele ia para o Egito. Mas a Bíblia diz que Deus fala com Isaac. Porque eu acredito no Deus que sonda o coração e os pensamentos. E Deus não fala à toa com ninguém. Se Ele fala com uma finalidade. A Bíblia diz que antes mesmo que Isaac fosse, Deus chega para ele e diz: está indo para onde, meu filho? Está correndo para onde no meio da crise? Louve-me a Sereminai. Está se escondendo aonde no meio da crise? Para onde é que tu vai, meu filho? Será que tu está esquecido que eu tenho um concerto com teu pai? Para onde é que tu vai? A Bíblia diz que ele estava indo para Gerar. Eu não sei se no meio do caminho Deus ele resolve mudar o percurso. Eu não sei se o pensamento, o projeto era dizer assim: eu vou por aqui, eu vou passar por este caminho, mas o objetivo final é chegar no Egito. E o Senhor, ele botou o dedo no trajeto de Isaac e disse: eu vou mudar a tua rota para te dar livramento.
Aleluia. Não é porque o exemplo não foi lá essas coisas que você precisa repetir o erro. Porque a palavra nos respalda. E Deus falou com Isaac. E disse: Isaac, a minha resposta para onde tu quer ir é não. Tu não precisa correr para o Egito para fazer o que eles fazem. Tudo que tu precisa, tu já tem. O que é? Eu. Isaac já tinha tudo o que precisava. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou no meu coração. E ele dizia para mim: quem sabe o que tem não foge. Quem sabe o que tem e sabe que já tem tudo o que precisa, tem coragem de acreditar na promessa, mesmo que a circunstância seja adversa. Sabe o que é? É uma terra assolada pela crise e Deus dizendo: vai ter bênção na terra. É uma terra assolada pela fome e Deus dizendo: vou abençoar, vou multiplicar a semente. É todo mundo perdendo gado, é todo mundo perdendo tudo e Deus dizendo: fica aí, não corre ninguém. Promessa de prosperidade numa terra fértil é muito fácil de acreditar. Agora acreditar que Deus vai curar quando o médico dá 3 meses de vida, meu filho, aí já é fé. Agora acreditar que Deus vai cuidar de você no café, no almoço e no jantar, quando não tem emprego, aí é fé. Era o Senhor dizendo: tem fome na terra, mas tu vai ficar aí. A porta está fechada, mas tu vai ficar aí. O negócio está cada dia mais estreito, mas tu não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque tem muita gente querendo comprar passagem para fugir da crise. Mas tem coisas que tu só vai aprender se tu ficar na terra da escassez. Tem coisas que somente o estreito ensina. Experiência que somente lugares apertados vão ensinar. Eu tenho uma palavra profética para alguém que me ouve. E a palavra é: você está querendo fugir para onde? Está procurando passagem para comprar, para fugir para onde? Se eu já te disse que esta terra será a terra da tua bênção, da tua prosperidade. Não vai não. Fica em Gerar. Porque há um risco muito grande em descer para o Egito. E tem gente que olha para o Egito, parece que lá está prosperando mais. Parece que lá tem mais portas, tem mais casa, tem mais dinheiro, tem mais prosperidade. Aí quer ir para lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem todo lugar que tu vê brilhando e dando dinheiro, a bênção de Deus está ali. Cuidado. Melhor ficar em Gerar e ser cuidado por Deus do que ir para o Egito e ser refém de Abimeleque. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele decide obedecer. Porque a obediência é uma questão de decisão.
E ele faz a opção de obedecer à voz de Deus. Os semitas haviam migrado para o Egito. E isso traria um grande risco também para Isaac, porque se ele vai para o Egito, certamente ali seria morto numa emboscada. Às vezes a gente não entende por que Deus ele se interfere em certos trajetos da nossa vida e frustra alguns planos. Parece que Deus está trabalhando para dar errado. Mas deixa eu soltar uma palavra para a tua vida nesta tarde. Quando der errado para você é porque está dando certo. Às vezes ele faz um negócio dar errado aqui para poupar a tua vida de uma tragédia maior. E tem gente que não entende que está recebendo o livramento de Deus quando ele diz que não e quer insistir. Ei, você que está me assistindo, você que está aqui, Deus está falando com a tua vida e está dizendo: não insiste. Não insiste, porque eu estou abrindo uma porta de livramento para a tua casa, para a tua história, para o teu casamento, para o teu filho. Sou eu que estou entrando na jornada, no caminho, mudando a rota para evitar uma tragédia. Não está dando errado não, é Deus livrando a tua história. É Deus preservando o teu amanhã. É Deus te guardando para o cumprimento da promessa, você está intacto. Aí a Bíblia diz que ali Abimeleque cede a ele uma terra para que ele plante. E ele começa ali a semear. E a Bíblia diz que a semente começa a prosperar. Sabe um versículo que diz que o Senhor diz que uns prosperarão em 30, outros em 60 e outros em 100? Pronto. Isaac era a pessoa que ia prosperar em 100. Tem gente que vai prosperar 30. Tem gente que vai prosperar 60. Mas tem gente, irmão, que Deus vai abrir uma torneira tão grande e vai prosperar tanto no deserto. E vai ter tanta semente prosperando. Porque ouviu Deus dizer: tu não precisa do Egito para crescer. Porque ficou na terra de Gerar. E Deus disse: por causa da tua obediência, tu não vai prosperar 20, nem 30, nem 50. Tu vai sobejar na bênção. Tem medida transbordante, recalcada e sacudida para quem obedece à voz de Deus. Vai para onde, meu filho? Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Já tem gente entendendo a história. Já tem gente dizendo assim: eu nem vim para ouvir isso. Mas ele está falando contigo e dizendo: quando você esperava que ele ia dizer arruma a mala e vai, ele está dizendo desfaz a mala e fica. Começa a prosperar. Só que quem cedeu a terra achava que ia limitar o tamanho da prosperidade. Porque tem gente que é assim. Tem gente que porque cedeu um pedacinho, aí quer ter o controle. Aí quer controlar até onde a bênção vai. Vou lhe dar um pedacinho aqui eu estou plantando. Mas aí o negócio de Deus era, o negócio de Deus com ele não cabia no quadrado não, meu filho. O negócio era para mais. O negócio era para largar, era para estender. Aí começa... Porque Deus não é refém de ninguém. Aí começa a crescer. Aí começa a prosperar.
Mas quando começa a crescer, Abimeleque olha assim e diz: ei, meu filho, eu lhe dei terra para você crescer, mas não para crescer mais do que eu. Porque tem pessoas que até quer ver o crescimento da obra, que até quer ver o teu crescimento. Você pode até crescer, mas não mais do que alguém. Desde que o teu crescimento não ofusque alguém, tu pode crescer. Mas quando o crescimento começa a se expandir, alguém diz: pera aí, vamos limitar. Está crescendo demais. Me ajuda aí, Jesus. E ele vai crescendo. Cresce em gado. Cresce em sementes. Cresce em empregados. Deus começa a cumprir a promessa. E quando a promessa começa a se cumprir na vida de Isaac, alguém olha para ele e diz: meu filho, sai daqui. Eu não quero você aqui não. Por quê? Porque o seu crescimento está me incomodando. O seu crescimento me atrapalha. Vá para longe de mim, porque você está prosperando mais do que eu. Aí ele diz: está certo. E ele sai. Só que tem uma coisa. Isaac estava prosperando, mas existia algo que precisava ser feito ali naquela terra. A Bíblia vai dizer que Isaac tornou-se muito grande. Tão grande, mas não grande o suficiente para esquecer que alguém antes dele cavou um poço e o poço estava entulhado. Alguém precisava desentulhar o poço. Porque tem gente que cresce tanto, que esquece que antes dele veio alguém, cavou. Aí olha, vem entulhado, deixa lá. Sabe por quê? Porque se eu desentulhar, o nome não vai ser para mim, a palma não vai ser para mim. Não fui eu que cavei, então não vou botar minha mão. Tem gente que só se compromete se o seu nome estiver em jogo. Me ajuda, Jesus. Se o poço é de Abraão, o problema não é comigo. Mas Isaac tinha respeito, apesar de ser grande, mas ele respeitava o legado do seu pai. Ele sabia que antes dele veio alguém que cavou, que foi broca de perfuração e cavou o poço para que alguém bebesse água. Poço que estava interditado agora já foi fonte de vida para muita gente. Isaac disse: eu preciso. Não fui eu que cavei, mas eu tenho responsabilidade moral com isso aqui. Não é o meu nome que vai para a placa, mas eu estou vendo que alguém precisa beber desse poço e eu vou colocar a mão para desentulhar. Por quê? Porque quem entulhou colocou lixo no poço. Tem gente que não cava, não arregaça as mangas, não trabalha, não faz nada, não investe tempo, não se cansa, não sua. E ainda joga lixo, entulho no poço que alguém cavou. Para eliminar as possibilidades de dar vida a alguém através daquele poço. Isaac, ele olha para aquele povo, olha para Abimeleque e diz: eu vou colocar a minha mão aonde o teu povo entulhou. Eu vou tirar o lixo do poço, porque o poço é do meu pai. E aonde a fonte é do meu pai, tem que jorrar é água, não é lixo não. Eu vou tirar o lixo do poço.
mas a terra era de Abimeleque, Isaac poderia ficar temeroso e dizer: não vou mexer nesse negócio não, porque o homem já me deu uma terra, eu já tenho os benefícios. Se eu for mexer nisso aqui, eu vou arrumar problema. Mas Isaac entendeu que a prosperidade e a bênção dele não dependia de quem tinha dado um pedacinho de terra a ele, não. Ele sabia que a bênção dele vinha da parte de Deus. Porque quem sabe, quem lhe abençoa, não vira refém. Aleluia. Isaac não era refém de terra. Quem sabe o Deus que lhe abençoa, irmão, não se vende. Não troca, não vende a sua primogenitura. Não abre mão por causa de alguns benefícios que tem recebido. Não se torna refém de quem dá terra. Porque tem gente que dá as coisas depois que ele segurar, quer fechar sua boca. Isaac disse aqui: não, meu filho, eu sei quem me abençoa. Interessante é que Isaac, ele reproduz em algum momento o erro do seu pai. Quando ele chega naquela terra, ele também mente. Diz que a sua esposa é sua irmã, com medo. E por pouco, não via uma outra consequência para aquele povo, por causa de um outro erro cometido por Isaac. E eu achei tão interessante, porque apesar disto, Deus permitiu que a mentira de Isaac viesse à tona. Presta atenção numa coisa. Havia uma promessa sobre Isaac, sim ou não? Mas o fato de Deus ter uma promessa irrevogável sobre Isaac não fez com que Deus camuflasse a sua mentira. Porque Deus não barganha com ninguém. Havia uma promessa, mas o compromisso de Deus com a promessa não fazia com que Deus tivesse a obrigação de camuflar os erros de Isaac. Aí ele diz que a esposa é irmã, mas daqui a pouco ele começa a trocar umas carícias com aquela que supostamente era sua irmã. E Abimeleque olha pela janela e vê, e diz assim: isso aí não é comportamento de irmão, esse homem está mentindo. Deus fez com que a mentira de Isaac viesse à tona. Deus fez com que Isaac fosse descoberto para poupar a sua história de uma tragédia, repito. Está entendendo? Que às vezes algumas coisas acontecem, alguns incidentes acontecem para preservar você de coisas piores. E Deus permite. Porque Deus não tem negócio com a mentira, irmão. Se Deus disse que vai abençoar, não precisa ter medo de pagar dízimo. Ele vai abençoar. Se Deus disse que vai prosperar, não precisa sonegar. Deus vai fazer prosperar. Se Deus disse que vai abençoar, não precisa pegar o que é dos outros, porque Ele vai abençoar. Se Ele disse que vai abençoar, não te preocupa a circunstância. Não precisa enganar ninguém. A bênção vai descer nos teus celeiros. Ele sai. Ele abre mão do poço e vai mais adiante, porque ele nomeou aquele poço de poço da contenda. E ele sabia que para receber a bênção de Deus não precisava contender com ninguém. Deixa eu te dizer um segredo. Sabe por que Isaac abriu mão daquele poço? Porque ele sabia que ele tinha os lençóis freáticos. E quem tem lençol freático não briga por causa de poço. O que Isaac tinha
tinha na vida era muito mais do que aquilo. E ele disse: o problema é o poço, fique com ele. Porque a promessa é de lençol freático, aonde eu cavar, vai ter água. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não adianta alguém querer entulhar os teus poços, botar o pé no que Deus tem na tua vida. Não adianta. Aonde tu estiver, Deus vai fazer prosperar. Deixa eu mandar um recado para Abimeleque. Pode interditar esse poço aqui. A água vai jorrar lá em cima no estúdio. Pode interditar esse poço. A água vai jorrar de madrugada. Vai jorrar no Facebook, vai jorrar no Instagram. Vai ter água onde tiver uma igreja obediente a Deus. Alguém quer entulhar? Quer interditar? Alguém quer impedir que outros bebam água? Vamos botar lixo. Vamos botar entulho, que aí ninguém bebe. Quem não bebe água morre. Morre não. Morre não, porque as brocas de perfuração vão continuar cavando aonde for. E vai dar água na terra. Não adianta. Ninguém para quem tem promessa de Deus. Ninguém interfere quem foi chamado para avançar. Havia uma expansão programada por Deus para a vida do homem. E a Bíblia diz que mais para frente ele vai ali e abre outro poço. E há um novo problema por causa do poço. Porque para cavar não, mas para botar o nome. Mas a Bíblia diz que mais à frente ele cavou de novo. Você está disposto? Você está disposto? É alguém jogando terra e tu cavando em outro lugar? É alguém botando entulho, botando lixo, impedimento, e tu continuando a cavar? Ou será que Abimeleque vai conseguir te cansar, te vencer pelo cansaço? Tem gente parando, dizendo: não aguento mais. Quanto mais eu cavo, mais aparece empecilho. E o Senhor está dizendo a você nessa tarde: cava mais, continua cavando. Aonde você estiver, cava, porque eu vou tomar uma providência. Quem se levanta como pedra de tropeço naquilo que eu preparei para tu fazer, vai se entender com Deus. Não queira ser pedra de tropeço na frente do que Deus prepara. Não queira se atravessar na marcha da igreja. Você vai ver água jorrar de todo lugar. Só não vai ver gente morrer de sede. O que eu acho lindo é que mais da frente, quando ele cava aquele poço e as águas começam a saltar na direção dele, ali alguém se cansa de tentar atrapalhar, porque Deus coloca limite ainda. E alguém cansou de tentar atrapalhar a marcha de Isaac e disse: deixa ele cavar os poços dele. Só que quando ele cavava, Deus mandava água. Quando ele semeava, Deus expandia. O que era para crescer em um mês, o que era para crescer em 3 meses, crescia em um mês. Deus acelerou o crescimento. E alguém viu de longe e disse: não adianta. A gente fez de tudo para deter Isaac, a gente não conseguiu. O que a gente vai fazer? É aquela coisa: se eu não posso com ele, eu me junto a ele. Aí ele disse: vou pegar a comitiva que estava servindo de pedra de tropeço, e eu sei que eu não vou conseguir parar ele. Eu vou me juntar com ele e vou ajudar, porque pelo menos a gente cresce junto. Ei, não adianta, meu filho, é melhor vir para o lado de cá. É melhor crescer junto. É melhor beber água aqui, porque a mão de Deus está
juntar. Faça mal para a gente, não. A gente só quer ficar aqui para crescer junto com você. Isaac disse, mas vocês não me expulsaram? Mas vocês não fecharam as portas, não interditaram? Não foi? Vocês não botaram lixo na boca do poço? E agora não, agora a gente entende que a mão do Senhor está sobre você. Alguém vai ver, alguém vai saber que a mão de Deus está estendida em direção à tua casa, em direção à tua vida. Alguém que está vendo você na situação de sequidão, de deserto, e olha e pensa que tu vai morrer de sede, vai chegar junto para te pedir água. Vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar. E você que nos escuta, eu vou concluir. Que por alguma razão, quando as coisas começaram a dar errado, resolveu fugir, resolveu correr para o Egito, porque achou que lá era melhor de resolver, mais fácil. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu sabes que do lado de cá, nesta terra, na terra onde Deus havia te dito que você nunca deveria ter saído, na terra onde Deus te alertou tanto para você não ir, para você não sair, para você não deixar, e você foi embora. Foi embora porque teve medo. Foi embora porque não aguentava mais cavar e não ver água. Foi embora porque não aguentava mais ver alguém prosperar do outro lado. E tu aqui na terra seca e não suportou Deus cumprir a promessa. Deus está falando com alguém. E Ele está dizendo, volta para Gerar que dá tempo. Ei, volta para Gerar que dá tempo. Sabe o que eu acho interessante? É que o conserto de Deus era com alguém que já tinha dormido. O conserto de Deus era com Abraão. E você, porque o Espírito Santo está aqui falando comigo, e está dizendo, tem alguém lá no Maranhão que só está vivo porque eu fiz um conserto com alguém que já dorme. Tem alguém que me escuta, que o livramento tem te acompanhado até hoje, porque Deus fez conserto com alguém que já dorme. Mas o conserto ficou de pé. E é por causa deste conserto que Deus tem mudado a tua rota para te trazer para a terra da promessa. Onde é que você está? Cadê você que já entendeu tudo? E que o Espírito Santo está falando ao teu coração e dizendo, não tem para onde ir, meu filho, você está cercado. Não tem para onde correr. Meu negócio contigo é aqui em Gerar. Meu conserto foi em Gerar. E enquanto nosso irmão canta, tu tem a oportunidade de correr para a terra da bênção. A terra onde Deus ordenou que a água jorre e supra as tuas necessidades. Vem para Gerar, vem, 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 vem. Chegou Aleluia. A tua hora, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, eu entendi, eu quero voltar para Gerar, eu quero voltar. Olha aí, vem, 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 vem. Aleluia. Já tem gente voltando para Gerar, olha aqui. Já tem gente voltando, já tem gente entendendo glória que precisa estar aqui. Jesus está aqui, dê glória para Ele. Tem mais, tem mais. Dê glória para Jesus. Tem mais gente. Ele é grande. Tem gente do Egito. E Deus está